No final, Morgoth foi derrotado. Mas não antes de assistir esse episódio até o final. Mora no Bronx e é pobre também. Cara, que graça tem super-herói pobre dele? Pois é só relação com o público. Apaga aquela latinha, cachorro. Aqui, mas me responde. O super-homem, ele é super porque ele é poderoso ou ele é poderoso porque ele é super? Nossa, aí é conversa de biscoito e bolacha, né? Que ideia é essa de falar bolacha, velho? De onde vocês tiraram isso? Mas não sei, quando eu cheguei aqui, o meu senhor já estava, entendeu? Quando eu nasci já era assim. Eu só fui. Eu só sei que era. É que nem o mineiro. Trem, mas trem é o quê? Então, trem é isso, trem é aquilo, trem é tudo. Não, trem é bolacha, trem é biscoito. Tá vendo? Então, Tudo é a mesma coisa que a gente tem o do biscoito da bolacha. Quando a gente chegou aqui já era desse jeito, a gente só aprendeu. E aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Só adaptar e seguir adiante. Como já diz a Dory, né? Continue a nadar. Continue a nadar. O enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, pra achar a solução, nadar. Cara do céu. Eu tô aqui hoje com o Wanderson, pastor Wanderson Alberto Zignoni. Como é que fala seu nome? É Zignoni? Zingoni. É Zingoni? Isso. Então, não é Zinoni. Não, nem Danone. Nem Danone. Nossa, não fala em Danones não, que eu lembro de política. Pelo amor de Deus. Então deixa abaixo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Demon Slayer. Vamos. Aqui até a coleçãozinha aqui. Pois ué. Então, Wanderson, você é paulista? São Paulino. São Paulino. Meu Deus do Eu céu. estudei, Dom. Eu estudei. Se eu não tivesse estudado, poderia ser qualquer outra coisa. Cara, depende do que você estudou. É aquela questão, a galera fala do time do coração, mas eu parti pela lógica, entendeu? Eu nasci, cresci em São Paulo e percebi, né, que tinha um time que ganhou 99,9% de todos os títulos que estavam disponíveis aos times ali de São Paulo e do Brasil. Quem foi? São Paulo Futebol Clube. Na áurea era do Tele Santana, um mineiro. Cara, mas você não pode fazer isso, não. Por quê? É lógica. Ué, você não pode torcer para um time escolher assim na banca, não. Tipo, uma maçã, entendeu? Não, essa aqui tá muito bonita, essa é minha. Não, o cara tem que apaixonar pelo time, entendeu? Mesmo que ele esteja na segunda divisão. Não, isso aí chama Esquadrão Suicida, entendeu? É outra coisa. É outro filme. Isso, é outro filme. Então, basicamente foi isso. Ô, mano, então você é paulistano, paulista, São Paulino. Os seus pais, Luiz e Ana. Isso. Estão vivos? Sim. É. Estão lá em São Paulo ou estão por aqui? Eles moram em São Paulo, em cidades diferentes, mas moram em São Paulo. Uai, é bom quando a gente for passear em São Paulo, tem duas cidades diferentes para poder passear. Pois é. E minha irmã também mora em outra cidade, então são três, na verdade. Muito bom. Melhor do que só comer pão de queijo. Pois é, aí a gente pode ir no mercado municipal, depois a gente pode dar um rolê num shopping gigante que tem em Campinas e ir em Penápolis lá pegar uns ventos e nadar no Rio Tietê na parte que já não é mais poluída. Não, mas lá é depois de São Paulo, pega... Isso, Penápolis é tratado depois. Naturalmente, é incrível, a natureza é perfeita. O Rio Tietê nasce na Serra do Mar e em vez de já seguir para o mar, ele segue para dentro do estado. Chega em São Paulo, ele é praticamente destruído. Bem, hoje já está menos pior do que era antigamente, né? Porque fizeram as prefeituras anteriores fizeram todo um processo de começar o saneamento desse rio. Mas Penápolis fica a aproximadamente 600 quilômetros de São Paulo capital. E nesses 600 quilômetros o rio volta a ser navegável, volta a ser nadável, se é que ele é nadável, e o pessoal ainda pega. Ô, cachorro, me ajuda aí. Desce daí. A Renata tá empolgada, ela quer participar aqui, porque a gente tá falando de nerdice, né, então? Pois é, agora eu tô achando que tá chegando alguém aí, minha sogra deve estar chegando aí. Ficou maluco. Ficou feliz demais, velho. Nem eu fico tão feliz assim com a minha sogra. Pois é, então,
E lá, então, o rio já tá mais... Já tá... Sim, sim. Meu sobrinho nada no Rio, minha irmã vai com meu cunhado pra lá com o pessoal, a minha mãe já relatou. Cara, eu não tinha a mínima noção que o Tietê tinha algum lugar limpo depois que você você ascensão. Pra você ver. Eu achei. É aquela questão, né? Primeiramente, é bom sempre a gente voltar às origens. Ele nasce limpo, Aham. entendeu? Como muita coisa que a gente produz. Nasce sempre limpa. Mas ao longo do tempo as coisas vão se distorcendo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? De ou voltar à fonte ou passar por um tratamento de limpeza, né? Mesmo que ele seja natural. Opa. Peraí, pessoal, deixa eu atender. Segura aí. Oi. É minha sogra que tá me ligando aqui, viu, gente? Ei, sogra boa, hein, não? Vai trazer a costelinha, você É, fica com barbecue. vai fazer o almoço, vai trazer a carne e vai cozinhar. Pra você ver. Xanaias. É bom que você já fica com o almoço, né? Né? Dá um pouquinho de carne aqui pro Homem-Aranha, né? Pois é, Miranha já participa, todo mundo. Falar nisso, ele tá sem ouvir nada aqui. Tom, vai ouvir Ouvindo uma foi. música aí. Você tá ouvindo conversa dos outros, meu? Fica quieto aí. Não vai ouvir nada, esse negócio tá grande pra sua orelha, né? Pronto. Homem-Aranha nunca bate sua Só mão. vai. Tá parecendo um time que eu conheço. Ou eu conheço outros iguais. Ai, meu Deus. Pois é, você tava falando aí de voltar às origens, que o rio nasce limpo, né? E depois ele é contaminado, mas em algum momento ele vai voltar às origens, vai voltar a ser limpo. E aí eu lembrei aqui de criança. A gente nasce, a gente é criança, inocente, a gente tá com a mente boa para poder aprender, né? E a Uhum. gente acaba aprendendo um bocado de coisa ruim. Mas falando em criança, você é o pai da Helena, né? Sim, Você é casado com a Arícia. graças a Deus. Graças a Deus, Deus foi misericordioso. Demais, demais. Nunca mereci. Mas também nunca reclamei. Pra não reclamar é bom, porque quando ele não reclama, as coisas costumam melhorar. Com certeza. É o ciclo da virtude, né? Quanto mais otimismo, quanto mais você acredita, mais as coisas acontecem, não é? Mas não é porque que tem muita gente que fala de PNL, né? Programação Neurolinguística, e acha que é só você ficar repetindo palavra que a coisa vai acontecer, né? Inclusive no início eu comecei a aprender PNL e eu falei, eu vou ficar rico amanhã, vou ganhar na loteria. Aí eu julguei e não ganhei não. Esqueceram na hora de fazer a programação neurolinguística, né? Fazer com que ninguém mais apostasse para que você só ganhasse, entendeu? Não combinou com os russos. Pois é, não combinou. Você tinha que ter mandado lá, ô senhor Putin, muito bom dia. Eu tô com um copinho de vodka aqui nas drogas. Por favor, use seus hacks para me ajudar. Pois é, cara. Então não deu muito certo não. Mas o ciclo da virtude, ele é aquele negócio, né? Se você acredita que uma coisa vai dar certo, você trabalha por ela, ela vai dar certo. Pois é, a gente precisa não só crer, mas agir e viver naquilo que a gente acredita. Porque senão a gente vai ser um amontoado de afirmações Exato. e realizações zero. Muito. É muito isso mesmo. Você fez o quê? Você formou em quê, ô Wanderson? Sou formado em teologia. Teologia. Né, pelo Seminário Presbiteriano Reverendo Denoel Nicodemo Zeller. Era um nome gigante, né? Mas o pessoal gosta de dar nome grande para os filhos, antigamente, né? É. Meu nome também é meio grande, se você for escrever, ele quase cai assim da linha do RG, se você for escrever ele por extenso. Mas tem gente com nome maior, eu imagino o Pedro II lá com o nome dele no RG de hoje. Fecha parênteses, né? Mas por ser um seminário denominacional, ele não é ligado ao MEC. E aí eu tive a oportunidade de fazer a convalidação desse curso, né, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Isso. Então aí sou diplomado pelas duas faculdades, em teologia. Bacana demais, bacana. E você faz o que da vida? Eu corto carne. Pô, você não me convidou ainda. Pois é, a gente tem que marcar. Eu gosto. Eu também gosto, também corto carne. Eu sou muito bom. Não, Oficialmente. Oficialmente eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Betel, fica no bairro Planalto, aqui em Belo Horizonte. Muito bom. Igreja Betel é uma referência hoje aqui em Belo Horizonte. Pessoal que não conhece, fica ali na Rua dos Sacramentinhos, 136. 136. Muito bom. É isso aí, galera. Então nós vamos começar nosso papo de hoje com o Wanderson Zingoni. Isso.
Rapaz, eu sempre achei que era Zignone. Oh, meu É Deus. tipo filé mignon, Só que aí fica mais afrancesado, entendeu? Eu sou descendente italiano. Zingone. Pois é, então tem que saber fazer macarone, Bom, bom. panetone, né? Vixe, Canelone brinca não. e zingone. Esse aí é meu calcanhar de Aquiles. Massa Massinha. do Santa Tatarina. Rapaz, quando eu era menor, eu também, massa era, assim, era a minha onda, era massa, né? Eu era o ajudante pedreiro. Bom, essa massa é pesada. Muito pesado. Aí, graças a Deus, eu deixei a profissão. Aí você tá com o bom é que você tá com esse corpinho agora. Isso é um elogio ou é uma ameaça? Se você carregou muita massa, você ficou forte, rapaz. Ai, meu Deus, muito bom. E, então é isso aí. Cara, vamos falar sobre cinema, sobre mundo nerd, vamos falar sobre livros, sobre cultura. E para começar, assim, eu queria já entrar num assunto que está na modinha agora, que é essa nova série aí, né? De pegar a obra de Tolkien e fizeram o que com ela? Você acha que estragou, que ajudou? Então, como muitas outras obras que são provenientes dos livros, são adaptações. Então, nem sempre dá para você fazer ipsis literis. Apesar que, recentemente, eu reassisti aquele 1984, do George Orwell. Ó, por acaso ele está ali atrás, ó. Olha lá, 1984. Se você ainda não leu o livro, se você ainda não viu o filme, pelo amor de Deus, faça uma dessas duas coisas. Referência é ler o livro. Isso. Depois, Mas assim, depois ficou muito próximo. Muito próximo. Porque eu li o livro, ouvi o audiobook e reassisti o filme que eu já tinha assistido há muito tempo atrás, mas eu ainda não tinha lido o livro. Então, assim, ficou muito coerente. Mas, assim, dá muito trabalho e as chances dele conseguir comunicar, ao fazer isso, conseguir comunicar com o público de hoje é muito difícil, se você fazer tudo ipsis literis. Então, entendendo que é uma literatura fantástica, no caso voltando aqui para Tolkien, entendendo que ela foi escrita em um período histórico, a gente também precisa entender o período histórico para entender aquilo que ele quis passar, só que também entendendo que ele tinha uma pretensão, né, a ideia dele ali no ambiente não só do Anéis do Poder, que foi muito tirado da Segunda Era, que está no Silmarillion, é outro livro dele também, né, não só no Senhor dos Anéis, que ali já é Terceira Era, e o Hobbit também, que é também Terceira Era, o ambiente é medieval. Então, dentro desse ambiente medieval, eles estão fazendo coisas que são plausíveis para um universo mágico, Aham. né? Aí a gente tem que considerar esses dois lados. É um universo mágico, então vai acontecer algumas coisas que são fora do nosso padrão normal, mas também é um ambiente medieval e assim, ele está sendo belamente representado. E quando a gente olha para o conteúdo do Tolkien, não para aquilo que Tolkien queria, não para aquilo que a gente acha que Tolkien iria agradar ou não, mas para aquilo que ele escreveu e deixou como obra, é plausível muita coisa. Tem exagero? Tem. Com toda a série tem, e a gente também está vivendo aí uma máxima da Mary Sue. Depois, se você quiser falar mais sobre isso, a gente pode falar, né? Mas a gente está vivendo nesse épico, mas também tem o Marty Stu, não sei se você chegou a pesquisar sobre isso, mas olhando para esses dois pontos, tem isso? Tem, mas dá para a gente levar. O pessoal às vezes reclama que a série está muito lenta, outros perguntam se a série está muito devagar, mas o lance é absorver tudo com paciência e reter o que é bom, né? Isso aí, hein? Mas quando, quando você escreve um texto, vamos dizer assim, vamos supor que você está escrevendo um livro, você já tem livro escrito? Não? Não, ainda não, só pequenos textos mesmo. Mas vamos supor, você está escrevendo um livro e vamos pegar aqui um livro de C.S. Lewis aqui. Esse aqui é da trilogia cósmica, né? O primeiro livro é esse aqui, Além do Planeta Silencioso. Depois a gente tem Perelandra e por último tem o terceiro livro que eu não tenho ele ainda, estou esperando comprar. Mas quando o cara começa uma obra, ele tem as ideias dele na cabeça. Depois que ele põe no papel, ele não é mais dono dela, concorda comigo? De certo ponto, sim. De certo ponto, Porque sim. a ideia dele é dele enquanto está lá na cabeça dele. A partir do momento que alguém pegou, eu posso imaginar coisas aqui com o que ele escreveu. Então ele
assim, eu acredito que nas obras que estão sendo produzidas agora no cinema, muita coisa não é a ideia do autor, né? Eu acho que ali muita coisa é diretor que coloca, o ator coloca um pouquinho, tem essa influência cultural de época, né? Se a gente pegar quando Tolkien escreveu as obras dele e pegar hoje, como o mundo funciona hoje, a gente vai ver uma diferença brutal de comportamento, tipo, comportamento cultural, né? Uma coisa bem modificada, né? Você não acha que, de certa forma, fugiu das origens? Então, se a gente for observar por esse ângulo, é, é, o próprio imaginário, o próprio legendário do Tolkien não poderia existir, né? Por quê? Porque aquilo que a gente vê em toda a narrativa dele são reflexos daquilo que ele mesmo vivia. Correto? Mas ele viveu aonde? A gente tem que relembrar que ele participou da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Então, toda a luta do bem contra o mal, toda a busca pela beleza que a gente vê, mas também toda a tristeza que a gente vê nos contos dele, toda a, a, a discussão em relação àquilo que o ser humano pode fazer, tanto para o bem quanto para o mal, está tudo presente no enredo dele. E a gente também percebe isso na série e nos filmes também. Mas aí a questão, que nem como você ressaltou, a gente vê muito daquilo que o moderno quer trazer. Mas, de certo modo, parte do moderno é boa. Né? Que nem um exemplo. É um livro de fantasia, então, para mim, o tom da pele não vai influenciar. Né? Tanto que se a gente for olhar, e eu gosto de pegar a obra, eu gosto de pegar aquilo que está escrito. Se tem coisas escritas, beleza, é plausível. Agora, se eu trazer alguma coisa externa, aí já é demais. Uhum. Quando a gente olha lá para o Silmarillion, que tecnicamente seria os 5 primeiros livros da Bíblia de Tolkien, né? Do mesmo jeito que nós temos Gênesis, Êxodo e por aí vai na Bíblia, nós percebemos que no meio daquela criação tem pessoas de pele negra. Então, beleza, dava para ter? Poderia ter, é aceitável, é plausível. É, mulheres, né, que a treta geralmente gira em torno disso. A gente já pode ir direto para Senhor dos Anéis. Se a gente pegar Elwyn, da Terra dos Cavalos, lá dos Rohirrim, ela é uma mulher que não quer viver enclausurada dentro daquilo que ela nasceu para ser. Uhum. Entendeu? E isso fica claro, isso fica patente dentro do filme e no livro também. E ela ali consegue, né, vencer, tanto que havia uma profecia que ninguém iria matar. Isso não é spoiler. Se você já leu o livro e viu os filmes, não é spoiler. Havia uma profecia que a única pessoa não seria um homem que mataria o rei bruxo, né? O feiticeiro de Angmar. E quem foi que matou? Elwyn. Ela que tirou a vida do sujeito, que já tinha matado o rei, que era tio dela. E a gente percebe que ela conseguiu alcançar aquele desejo. Então isso, de certo modo, já estava lá no coração do Tolkien. Uhum. Né? Uma mulher que fosse para frente, nos termos bem mineiros de ser, né? Que tivesse uma atitude, tivesse um lugar dentro da sociedade além daquele que lhe era reservado. E quando a gente olha para, no caso Galadriel e da série, eu vou tentar me ater aos episódios que já aconteceram, a gente percebe um exagero, né? Olhando para a questão da Sul, a gente percebe, entendeu? Ela está mais poderosa do que o próprio Legolas, entendeu? E outros elfos aí violentões que a gente percebe. Mas, olhando para o Silmarillion, para cartas que o Tolkien escreveu, em correspondências, tem um livro que só tem as cartas dele, olhando também para o Contos Inacabados, nós percebemos que Galadriel participava de desportos, né, com outros elfos do sexo masculino, e por participar desses desportos, e a gente entender que isso era da idade, remonta à Idade Média, lá não era ficar agarrado, rolando no chão numa luta greco-romana, era dar com espada um no outro, entendeu? Então, realmente, ela devia ter o Tolkien também fala no Silmarillion que ela era uma das mais altas entre todos os Noldor,
que é a classe dos elfos que veio lá de Valinor para a Terra-média por causa de outras tretas. Se continuar falando, vou ficar dando spoiler. Eu quero te convidar a ler os livros, né? Não fique só naquilo que aparece na ficção, nas telas. Enfim, há possibilidade para isso. Né? A questão é até onde eu vou me deixar levar pela narrativa que o diretor quer passar para mim. Entendeu? Aham. Eu mesmo tenho que ter um senso de percepção para que eu possa fazer esse juízo de valor entre, puxa vida, isso aqui está exagerado demais, mas até onde pode ir esse exagero? Qual que é o limite que a gente se aproxima? E é interessante que quando eu pego o Galadriel, agora da série Anéis do Poder, e comparo ela com outra Merisu, que é a Rey dos 3 últimos episódios de Star Wars, é gritante a diferença entre uma e outra. Porque a Galadriel tem milhares de anos, né? Ela não nasceu na Segunda Era, ela nasceu na Primeira Era, lá, como a gente percebe no Silmarillion. Já a Rey praticamente é uma extração. Alguém coloca ela lá no planeta, clica no botão direito, extrai ela ali, e do nada ela já tem acesso à força, já é mais poderosa do que o próprio Luke Skywalker, e por aí vai. Então, o maior problema é esse. Quando ele é praticamente um personagem de fanfic. O que é fanfic? É um sujeito, uma pessoa que gosta, um exemplo aqui, né, Demon Slayer, gosta de Demon Slayer e vai lá, puxa vida, eu queria viver no universo de Demon Slayer. E quando ela se insere nesse universo, ela já é mais carismática do que todo mundo, já tem mais poder do que o protagonista, entendeu? Esse é o problema dessas narrativas modernas. Eles inserem. E por que Mary Sue? Porque lá em 1973 teve uma jovem que fez um episódio, uma fanfic de Star Trek, onde ela se inseriu dentro de Star Trek, que a gente conhece como Jornada nas Estrelas, como esse personagem que era amado por todo o pessoal da nave, que tinha mais poder do que o próprio Capitão Kirk, e por aí vai. E aí o negócio pegou. E a gente também percebe isso em personagens masculinos. Por isso, o Marty Stu, né? Star Wars tem um personagem essa trilogia nova, que no caso seria o Finn, que é o ator, o John Boyega. Ele chegou do nada e do nada já estava manejando o sabre de luz. Aquilo ali, de certo modo, é uma heresia. Porque, como todos os outros filmes, aquilo ali foi um exagero. Principalmente quando você acompanha toda a linha canônica. Mas se a gente não tiver essa noção de que estão tentando, né, colocar personagens para vender, né, coisas para a gente no meio das histórias, a gente não vai conseguir separar aquilo que realmente é a história e o que realmente somente a mídia quer passar para a gente. Mas assim, tudo bem, eu quero passar uma ideia. A melhor forma de eu passar uma ideia para frente é escrevendo um livro ou produzindo alguma obra cultural, certo? Mas aquilo que eu te falei no início, e se eu escrevo a minha obra, eu tenho a minha ideia nela aqui. Mas a partir do momento que eu pus ela no papel, eu não sou dono dela mais. A pessoa pega, lê e ela começa a interpretar a cabeça dela. As interpretações, elas se dão muito movidas pela forma que a pessoa foi criada, pelas inferências que ela recebeu desde a infância dela, os exemplos que ela viu, as experiências de vida que ela teve, os traumas que ela teve, né? Assim, eu gosto muito de falar sobre essa parte assim. E se ainda tem uma outra ciência que saber interpretar o que as pessoas estão falando, né? Você ler o discurso, fazer a análise do discurso, que é uma parte que eu particularmente gosto muito. Então, quando eu vejo muita gente pega muita coisa, lê muita coisa, e aí na hora de fazer o discurso ela quer colocar a ideia dela ali. Então ela pega ideias de outros autores, ou pega a ideia de um autor específico, e ela dá uma torcidinha nela para poder enfiar a ideia dela ali no meio da produção literária ou da produção cultural que ela tá colocando à disposição do público. Mas se eu não quiser beber dessa água, eu não vou beber, né?
É o que você falou, o Rio Tietê, ele tem a parte dele lá que ele nasce limpinho. Passou na cidade de São Paulo, sujou. Foi Uhum. contaminada por tudo que São Paulo jogou lá dentro. Mas depois sai limpa do outro lado, onde eu posso tomar banho de novo. Eu posso escolher tomar banho na água suja, em São Paulo, ou lá onde a água está limpinha. É mais ou menos isso que eu acho que acontece com a cultura. Muitas ideias são colocadas, é como se fosse aquele lixo jogado dentro da água, né? Eu não quero, né, me aprofundar muito nisso, que eu acho que você que é o cara aqui, e eu não, Aonde? eu tô só te entregando. Aonde? Nós estamos construindo o conceito aqui. Vamos lá. Mas é isso, cara. Então, a cultura ela vai realmente trazer muitas lições para gente. Sim, com certeza. E grandes escritores, eu acho que nós temos aqui na mesa aqui, a gente tem um monte de coisa bacana. Tem algumas coisas que tem muita gente que não vai gostar, mas tudo aqui trouxe influência para muita gente e traz até hoje. O que você acha? Você acha que um cristão ele deve ir no cinema, ele pode ir no cinema, ele pode ler esses livros diferentões, mangá, livros de ficção espiritual que não sejam cristãos? Você acha que isso interfere? Você acha que não interfere? Qual que é o problema? Já que você é um pastor, né? É um teólogo, você acha que culturalmente, espiritualmente, tem algum problema o crente ir no cinema, assistir séries, alguma coisa assim? Então, que nem Mary Shelley, vamos por partes. Né? Quem não está vendo aí, ó, Frankenstein de Mary Shelley. A gente sabe que, né, Victor Frankenstein estava brincando de Deus e construiu o seu ser humano por partes. E no final, como você já mesmo citou, Dom, nós somos, de certo modo, uma construção. Aquilo que pensavam os nossos pais, nossos avós, nossos tios, e aquilo que estava ao nosso redor enquanto a gente foi crescendo. Eu sou da época em que a televisão era babá eletrônica, entendeu? Sou do tempo de John Rambo, de Exterminador do Futuro, de Conan o Bárbaro e por aí vai. Cara, continua, senão o pessoal vai achar que você é muito velho. Não, mas se a métrica for por assistir filme, eu tô lascado, porque eu gosto de filme preto e branco. Eu assisti lá eu assisti Doutor Zhivago, não, Doutor Zhivago ainda é a cor. Eu assisti O E o Vento Levou, Morro dos Ventos Uivantes e por aí vai. Então isso aí, essa não, Metrópolis. Então essa não pode ser a métrica, mas estou falando na época em que eu fui criado, então eu defini ali no tempo. Né? Então, de certo modo, eu fui criado para ser, entre aspas, uma máquina de matar. Entendeu? Porque tanto que é um dos gêneros que eu mais gosto. Filme de guerra, filme que relata aquilo que o ser humano é capaz de fazer, de ir até, da onde até o ser humano pode ir dentro das suas convicções ou por acreditar muito naquilo que está sendo colocado para ele. E quando a gente olha para isso e olha para o ser humano, a gente percebe que isso se manifesta, né, na cultura também. A cultura é uma extensão daquilo que nós somos, né, daquilo que nós pensamos, de como nós nos comportamos, de como nós convivemos. Que nem quando você era criança pequena lá na sua casa, né, sua mãe ensinou você a segurar o garfo do jeito que ela aprendeu a segurar o garfo e por aí vai. Nada mudou com relação ao ser pequeno. Essa é uma perspectiva sua, tá? É uma perspectiva sua. Tanto é que aqui na tela a gente, né? Olha lá, tá vendo? A gente tá igual. Não tem jeito, não tem jeito. Mas enfim, você recebeu, né, de certo modo, essa herança. E eu tenho certeza que ao criar seus meninos, você já se pegou falando frases do seu pai ou da sua mãe. Cara, eu falo um monte de besteira com meus filhos. Não pode nem levar em consideração, não, tadinho. É Jesus mesmo que tem misericórdia. Pois é, pois é. Mas enfim, e nós acabamos repetindo isso. Sim. E não há como. Do mesmo jeito que nós podemos influenciar a cultura também vai nos influenciar. Então, nós precisamos, como a gente estava falando antes, no caso da série, a gente precisa conhecer as coisas que estão ao nosso redor para saber se a gente pode usufruir e desfrutar ou não também.
É aquela coisa. Não é porque todo mundo tá pulando da ponte e tá achando isso legal que eu também vou pular, É. né? A gente tem que ter o que a gente chama, pode elencar aqui como discernimento. Eu preciso ter noção de onde eu vou, de como eu vou, do que eu vou gastar em tudo isso. Eu tenho que compreender aquilo que dispara algum gatilho em mim ou não, que vai me fazer mal ou bem, né? Porque às vezes a pessoa chega e fala, ah, não, isso aí não tem nada a ver. Tá bom, beleza. Então vamos oferecer vamos levar um sujeito que está lutando contra o vício do alcoolismo num passeio numa vinícola. Você tem coragem de fazer isso? O sujeito já está há 1.050 dias com a medalhinha de 1.050 dias lá do Alcoólicos Anônimos, você convida ele para ir numa vinícola. Ó, você está levando o cara à tentação extrema, velho. Então é ter essa noção. Eu posso ir até aqui, eu não posso. Se eu conheço pessoas que já passaram por determinadas coisas, assistiram, leram determinados filmes, ó, eu tenho vontade de ler esse livro. O que você acha desse livro? Qual que é a sua opinião sobre esse autor? Do que ele fala? Então, eu não vou me expor àquilo que vai disparar esses gatilhos. Nem minha esposa gosta muito de dorama, né? É a bola da vez agora, né? O dorama é a bola da vez. E outro dia eu cheguei em casa e ela tava chorando assistindo o dorama. Eu falei, gente, todo dia que você tá vendo episódio dessa série aí, você tá chorando, para com isso, tá te estragando, tá disparando o gatilho aí. Ela falou, não, realmente, porque quando eu assisto determinadas séries, eu tento me colocar no lugar da pessoa. E isso é bom. E isso é bom. Tanto que tem um anime que chama Violet Evergarden. Né? Não sei se você já assistiu, se você não assistiu, assista. Tem na Netflix. É muito bom. A história é muito bacana, porque conta a história num futuro. É um futuro steampunk. Né? Onde uma órfã foi transformada numa máquina de matar. Só que quando ela era muito criancinha, quando começaram o treinamento dela, ela não tem sentimentos. Só que aí a guerra acaba e a necessidade dela continuar sendo essa máquina de matar é deixada de lado. E ela, puxa vida, e agora? Como é que eu vou viver? Só que na época não existia tecnologia como nós temos hoje, como eu disse, é steampunk. Então, as pessoas se comunicavam através de cartas. E aí, só que era da seguinte maneira: como a guerra dizimou muita gente, o nível de analfabetismo era muito alto. Então, as pessoas que sabiam ler e escrever eram contratadas para redigir essas cartas, e as que sabiam ler levavam para o destinatário e liam essas cartas. E através desse trabalho todo, ela aprendeu o que é amor, o que é respeito, o que é se importar, entendeu? Então, puxa vida, valores transmitidos através de um anime. Então, se a gente não conseguir olhar para a cultura e perceber que ela pode nos oferecer coisas boas, né, mesmo tendo alguma coisa ruim no meio, a gente já perdeu a batalha, a gente já perdeu a guerra, né? A gente já desistiu de viver e a gente vai começar a viver como nada contra, né? Mas a gente vai viver como os monges, né? Lá no meio do nada, isolado de tudo. Mas como um ser humano, né, nós entendemos que nós precisamos viver em comunidade, porque é na comunidade que a gente cresce, é na comunidade que a gente desenvolve a cultura, participa dela e percebe nela o que ela pode nos oferecer de melhor. Eu não posso ficar com medo de sair na rua porque existem pessoas violentas, né? Senão eu vou deixar de viver. A gente, de certo modo, já está até vivendo dentro de, entre aspas, masmorras, né? Porque a gente entra na nossa casa, entra no nosso prédio, quando a gente fecha o portão e olha para trás, tem um muro gigante com concertina, cerca elétrica, e logo logo vão começar a cavar, né, que nem nos filmes, aquele fosso, colocando tubarão, trincheira, aí vai ter um maluco com uma ponto .50 lá em cima da torre de vigia para ninguém se aproximar. Puxa vida, mas por quê? Mas por causa do outro lado da cultura. As pessoas acabam se deixando levar por aquilo que vão vendo. E, de certo modo, a cultura brasileira tem prestado um desserviço para a gente, né? Às vezes, através de uma novela, de um filme, enaltecendo a vida do crime e deixando, né, o cidadão de bem, né, como um simples refém ou alguém que patrocina, né, esse meio, que patrocina esse veículo. E a gente, né, aqui é uma generalização bem grande, viu? Não estou falando de mim e de você, não. Aplaude isso, né? Acha belo isso e arranja outras desculpas a mais, né? Mas
É complicado. Tem um trecho na Bíblia que diz que a gente deve conhecer, né, tudo e reter o que é bom. E eu acredito que no processo de conhecimento a gente vai ter que ter contato com as coisas, senão a gente não Com conhece, certeza. né? Mas a respostinha que eu queria de você é pecado ir no cinema? Sim. Eu não gosto muito desse negócio de pode e não pode, porque isso é mais uma questão de consciência, né? Porque se a gente olhar lá na Bíblia, lá não vai ter, lá é pecado ir no cinema. Por quê? Porque não existe cinema. Mas a gente vê Paulo falando, né, aos atenienses sobre aquilo que ele cria, e ele falou para os atenienses sobre aquilo que ele cria a partir de poetas gregos. Né? Ele falou de Epimênides, ele falou de Platão, entre outros. E eles entenderam, entendeu? Entenderam essa comunicação. E às vezes a gente não faz isso, a gente não consegue conversar com a cultura, a gente não consegue entender a cultura e se relacionar com as pessoas através desses veículos que a própria cultura nos indica. A gente só pega, vou pegar essa capa aqui do Perilanda, tá vendo? Ó? Nossa, isso aqui, nossa, tem uns monstros aqui, isso aqui é horrível, eu vou jogar fora, porque tem uns monstros. Mas vamos parar para pensar um pouquinho? Tem um profeta do Antigo Testamento que é bem conhecidinho, né? Que é o Elias. E Elias, em uma de suas aventuras, né, orou pedindo para que Deus mandasse fogo do céu. E o fogo desceu. E o fogo, entre aspas, queimou a água, queimou as pedras, queimou o sacrifício, queimou tudo ali. Olhando com os olhos do século XXI, o que você veria nessa cena, Dom? Cara, é tipo Narnia, assim, um filme de ficção. Um filme de ficção, não é? Agora, como é que o leitor moderno. Não, volta aqui. Então, quando a gente olha para a Bíblia e olha para todos os relatos que a gente percebe da humanidade em relação a explicar aquilo que eles não entendiam, a gente vai começar a tropeçar no conceito de magia. A gente vai começar a tropeçar no conceito de tentar explicar o sobrenatural. A gente olha para a mitologia nórdica, Thor é o deus da guerra, Thor é o deus do trovão, porque o pessoal lá na Noruega e Companhia Limitada achava que quando Thor estava nervoso, ele batia o martelo na bigorna e surgiam os raios, entendeu? Então, se a gente Não é isso, não? Claro, ainda mais com esse Thor miserável que eles colocaram nesse último filme da Marvel, pelo amor de Deus. Então, como eu estava dizendo aqui, a gente precisa ter essa aproximação com a cultura, lógico, uma aproximação que você deve fazer de acordo com aquilo que você pode e deve andar, cercado de pessoas que você já sabe, já entende, que conseguem, né, trafegar entre um mundo e outro para que você, através daquilo que você está estudando e apreciando e através desse companheirismo que você tem com essas outras pessoas e saber qual que é o limite até onde você pode ir. Né? Que nem, às vezes, você está assistindo um filme, isso aconteceu com a minha esposa. Minha filha, a gente desenvolveu nela o hábito de, sempre que ela quer assistir um filme, uma série, alguma coisa que não está dentro da faixa etária dela, mas que é dentro dos temas que ela gosta muito de musical. Né, e de histórias românticas por causa da mãe. Mas graças a Deus eu estou ensinando. Ela já assistiu todos os filmes do Harry Potter, todos os filmes do Senhor dos Anéis, então a gente está ensinando a criança no caminho que deve andar. Mas ela pediu para Alice assistir um filme e estava dentro da classificação. Ela vai fazer 10 anos esse mês. A gente está em outubro, tá? Ela vai fazer 10 anos esse mês e o filme era classificação 10 anos. E aí a Alicia foi assistir. Quando ela viu um filme de classificação 10 anos que terminava, o par romântico terminava num quarto, ela falou, não, minha filha não vai poder assistir esse filme. Você compreende? Que às vezes até a classificação que eles têm colocado pra gente precisa ser também assistida e instruída. Mas se nós adultos também temos gatilhos relacionados a essa área, minha esposa, né, ela gosta de se colocar no lugar da pessoa, né, para tentar sentir aquilo que ela está sentindo, por isso ela chora tanto nessas situações. Se eu vou me deparar com uma cena que vai mexer com esse gatilho meu, mas eu quero ver aquele negócio até o final, eu posso fechar o olho e ficar ouvindo o argumento. Eu posso
deixar de assistir, eu posso colocar para frente, se eu estou no cinema, aí já fica um pouco mais difícil, né? Uhum. Então eu tenho que entender qual é o meu limite, porque todos nós temos um limite. Ninguém em sã consciência fala assim, eu não acredito na lei da gravidade, e vai lá e pula de um precipício porque não acredita na lei da gravidade. Porque a gente sabe que a lei da gravidade existe e ela funciona. Funciona. Do mesmo jeito que os, Funciona, Camille. do mesmo jeito que os nossos gatilhos vão nos levar a fazer coisas que a gente vai se arrepender depois. Bacana. E se a gente pegasse assim, os relatos bíblicos e pegasse o que tem hoje no cinema, você acha que tem alguma coisa na cultura hoje que pode nos ensinar princípios, conceitos bíblicos? Uma coisa que tipo, não é um filme sobre Bíblia, mas nesse filme eu posso aprender alguma coisa nele ali. Sobre o relacionamento com Deus, sobre princípios bíblicos de amor ao próximo, amar a Deus. E então a gente pode aprender nos livros e nos filmes, nos desenhos, nos mangás, nos doramas, a gente pode aprender princípios que são bíblicos também nesses meios de cultura? Claro que a gente pode. Por quê? Porque nós somos, nós cremos que somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então não é porque o branco do olho é igual, tá? Não é por causa disso não, mesmo porque também a gente é diferente, né? Você tem a sua estatura, eu tenho a minha. Ah, Mas aqui, esse negócio de humilhação não tá certo, não. Nós vamos terminar esse programa aqui. Meu Deus. Mas enfim, o que seria essa imagem e semelhança? Seria aquilo que a gente chama de atributo, de qualidade de Deus que se manifesta dentro do homem. O amor, né? O desejo de se relacionar com as pessoas, a justiça. Por isso que a gente tem esse senso de justiça que às vezes ele exagera demais, se exaspera demais. Língua estranha. Misturou muito filme do Tolkien na cabeça. Pois é. Você já tá quase falando elfo. Já estou falando élfico aqui, estou falando Sindarin e por aí vai. Mas voltando aqui, né, essas manifestações que nós temos, né, são inerentes a essa imagem e semelhança, essa inserção, essa semente que Deus colocou na gente. É por isso que quando a gente assiste filmes como deixa eu trazer aqui um filme rapidinho aqui, Chamas da Vingança, de Denzel Washington, Muito bom. né, que mostra ele ali como um segurança contratado que tem um passado, né, diferente do Marty Stu, que aprende as coisas do nada, né, e diferente do Finn também, que segura o sabre de luz. Ele é um cara que tem um passado de treinamento militar e ele é contratado para fazer segurança de uma garotinha, e aí essa garotinha é sequestrada e morta, e ele resolve o quê? Mesmo a um custo alto, vingá-la. E quando a gente percebe que ele consegue vingar ela, mesmo com esse grande custo, a gente se sente bem com isso, porque a justiça foi servida, né? É lógico que a gente gosta de filmes com final feliz, onde o mocinho vence, mas o mundo real é assim, né? A gente tenta resolver os nossos problemas com a vingança e com a redenção própria, mas não tem como a gente fazer isso sem receber alguma consequência. E quando a gente olha para a Bíblia, alguém fez isso de maneira perfeita, né? Fecha esse ponto. Vamos para um outro filme aqui. Vamos para os famigerados, né? Que geralmente o pessoal deixa muito de lado. Harry Potter, né? Às vezes até o próprio Crônicas de Nárnia, né? Que nem a gente olha para o Harry Potter. Não, Harry Potter tem magia, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Mas você já conseguiu perceber a relação de amizade que há entre o Harry, o Ron e a Hermione? É uma amizade que começa da infância e vai até a adolescência. E um protege o outro auxilia o outro, a ponto do Harry se sacrificar pelos seus próprios amigos, do mesmo jeito que a mãe do Harry se sacrificou por ele. Então você já percebe que dentro do ser humano há essa necessidade da busca pela redenção, do amor altruísta, desse amor sacrificial. Então, tudo isso está presente na nossa cultura, só a gente que não admite. Filmes românticos, e a gente, de certo modo, quando a gente olha para o filme romântico, a gente já sabe o que vai acontecer.
né? Tem aquele início, Tem a água, o açúcar, aí mistura. isso, da seguinte maneira, tá lá o sujeito, né, que tá precisando de uma sujeita, e eles se conhecem, só que aí acontece um problema, o casal se separa, mas lá na frente é contada a história de um, é contada a história de outro, e no final eles voltam e são felizes para sempre, né? O que a gente olha lá no Éden? Existia um casal perfeito, que morava num lugar perfeito, que precisava ter uma vida perfeita, mas eles erraram. E aí, dentro de nós, a gente fica com essa saudade desse lugar que a gente não conheceu, com esse desejo de ter uma vida fantástica, completa e perfeita, mas não dá para fazer isso aqui ainda. E aí a gente tem que recorrer a algo que está para lá da gente para entender e compreender isso. Então a cultura está permeada dessa necessidade que nós temos de realização, de satisfação, de pertencimento. Puxa vida, eu pertenço a quem? Quando a gente olha para Harry Potter, tem toda aquela construção das casas, não, você pertence à casa X, à casa tal. A gente vê lá o Harry, não, casa tal não, casa tal não. E aí ele vai para Grifinória, e por aí vai. A gente pode olhar para o Naruto, né? Um menino excluído, um menino deixado de lado, que tem um passado muito nebuloso que vai sendo colocado, vai sendo explicado ao longo das histórias, mas a gente vai percebendo que ele gosta de ajudar as pessoas, ele tenta entender o porquê que as pessoas são daquele jeito. E às vezes a gente não quer ter esse trabalho de tentar entender o outro, a gente está preocupado com a gente. Mas como você citou, né, o resumo da lei, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui entra muito todas as coisas, né, porque são todas, né, um grupo bem grande, mas ao teu próximo como a ti mesmo. Hoje a gente está vivendo na era do como é que seja Oda, né? Você é o centro do universo. Vou falar, aqui não tem problema não. Então depois você põe um pi. Seja foda, né? Seja a melhor versão que você pode ser, mas quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente não tem tanta força assim. Né? Mesmo que a gente use a força, mesmo que a gente aprenda lá, né? Use a força, Luke Skywalker, a gente sabe que a gente é bem mais ou menos. Não é tão foda assim. Pois é, não tem como ser, Não. não tem. E quanto mais a gente tenta seguir essa métrica que nos é apresentada, mais a gente vai percebendo que a gente depende do outro. Mas por causa do nosso orgulho, a gente não tem coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de chegar, pô, Dom, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Você já viveu isso? Você sabe alguém que viveu, já passou por isso? Porque se eu fizer isso, eu vou estar me mostrando fraco. Mas numa sociedade que é construída por pessoas você não pode ter esses vacilos, você não pode ser, não, você tem que ser o cara, você tem que ser a mina. Aí a gente acaba tropeçando numa outra série moderninha aí, que é Mulher Hulk, né? Onde eles estão colocando aí uma mulher que precisa de ajuda, mas que ela não precisa, ela diz que não precisa de ajuda de ninguém. Tanto que agora finalmente colocaram uma sessão de terapia. É triste quando você vê isso, cara. Mas assim, eu gosto muito da Marvel, eu me exponho a esses negócios só por causa das conexões do universo. E a gente tá pedindo a Deus misericordiosamente que eles parem de fazer essas bestagens bobagens com o universo Marvel, porque tá ficando triste. Mas enfim, né? Tá vendo como a cultura fala, ele tá no nosso coração? Mas é bonito que nem no caso, a gente já falei da Marvel aqui, quando a pessoa que está construindo a série se propõe a prestar um serviço cultural bacana. Nem a gente olha para Miss Marvel, a galera fala, é uma série de criança, série de adolescente. Puxa vida, adolescente também pode ver série, né? Tem direito a ter um público. E a Kamala Khan é esse personagem adolescente e ela é paquistanesa. Né? E assim, eu nunca vi a história do Paquistão sendo contada de uma maneira tão legal quanto foi na série. Que geralmente a gente não conhece sobre a história do Paquistão. Né? A gente, o pessoal lá é muçulmano, né? Mas por que eles são muçulmanos? Porque antes Índia e Paquistão era uma coisa só. O Paquistão era uma região da Índia. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses, né, fazia parte do Império Britânico, eles resolveram deixar aquela colônia por causa da guerra e outros desdobramentos, como é que eles resolveram o problema da guerra entre as pessoas, né, os hindus e os muçulmanos? Não vão fazer uma pátria lá e você tem até essa data para chegar lá.
E aí houve essa divisão entre o povo. Então famílias foram destroçadas por causa disso. Porque uns criam de um jeito, outros criam de outro. E isso é triste. E a gente. E se eu disser que eu não me importo com a dor alheia, eu deixei de ser aquilo que eu fui chamado para fazer, para ser. Né? Que o ser humano foi chamado para cuidar um do outro. A gente não cuida porque a gente tá meio quebrado por dentro, né? Mas é. Pois é. Pois é. Cara, e uma coisa que eu percebo, principalmente nos heróis, é essa busca por propósito, né? Você vê Superman, deixa o planeta dele, vem pra Terra, cai aqui, e aí Parece até uma história bíblica, né? não é? Parece muito. Então eu acho que muitos escritores vão se inspirar realmente na história bíblica, eles se inspiram nela, a gente vê C.S. Lewis, a gente vê Tolkien, a gente vê é, alguns filmes mais moderninhos, né? Superman e tudo. Eu vejo que eles se inspiram também na Bíblia. Não só isso, né? Mas a economia americana foi toda influenciada pelas finanças bíblicas, né? Uhum. Os judeus, praticamente a vida deles gira em torno dos escritos bíblicos ali. É diferente da gente cristão, né? Que tem uma visão um pouco diferente, né? A nossa relação com Deus é um pouco diferente, porque a gente crê em Jesus Cristo e o judeu não que ele não crê, mas para ele Jesus Cristo não foi o Messias, né? Mas então, antes de Cristo, todo o escrito antes faz parte da cultura deles em todas as coisas, inclusive nas finanças e tudo mais. Então, quando eu percebo que os heróis eles estão buscando propósito, por que você acha, agora já um pouquinho mais dentro da nossa cultura aqui, por que você acha que a nossa cultura hoje não ensina os meninos a buscar propósito? Eu vejo que está muito mais uma briga de ideologia do que uma busca por propósito. A gente vê alguns filmes, você citou vários filmes aqui, algumas séries, em que os personagens eles estão buscando a identidade de propósito e não se eu pertenço ao grupo tal ou pertenço a um outro grupo. Está buscando propósito para a vida dele, buscando um sentido, né? Você acha que está faltando isso? Você acha que o que eu falei é besteira, né? Não, tem muito sentido nisso que você está falando, porque hoje a gente vive dentro de um mundo onde você busca mais satisfação, né? A busca da vida antes, como você mesmo colocou, era propósito. Então, minha vida precisa oferecer algo, e só que hoje a gente vive no contrário, a vida precisa me oferecer algo. A gente está vivendo dentro do, do mundo do instantâneo, né? O famoso miojo, 3 minutos está pronto, né? Se não estiver pronto, eu vou entrar em colapso. É a mesma coisa quando você pega o seu celularzinho lá, né? Você pegou ele, você clicou, ele não respondeu, a sua vontade é arremessar ele bem longe, Eu ia né? fazer isso com o meu. Não, faz não, faz não, faz não. Mas fala que não dá vontade de fazer isso, né? O negócio não responde. Por quê? Porque a gente ficou muito imediatista. A gente quer ter tudo aquilo que a mídia está colocando para a gente. Então eu preciso ser satisfeito. E para a gente ter essa enxurrada de coisas que vão nos satisfazendo, né? Que nem esses videozinhos curtinhos que a gente tem no TikTok, no Instagram e agora até o YouTube está caminhando com essa questão dos shorts, né? Já entendendo como é que funciona o nosso cérebro. Se a gente se deixa levar por isso, a gente vai se deixar levar por toda essa narrativa. Mas quando a gente olha para a narrativa básica que quase todos os filmes e séries seguem, que é a história do herói, né, a gente percebe que há uma caminhada, que há uma jornada a seguir, que há um caminho a ser trilhado. E há pessoas nesse caminho que vão te ajudar. Só que a gente estava falando antes, né? Você precisa ser o cara, então você não precisa de mentores, você não precisa de auxiliares, você não precisa de apoio, você não precisa de suporte, né? Então eu perco o meu propósito. E de certo modo, olhando para um plano maior, de certo modo parece que às vezes o lugar onde a gente vive, a realidade onde a gente está vivendo, se vale disso, né? Vamos dizer para eles aquilo que a gente quer, a gente vai usar os veículos que eles gostam
e vamos manter ele dessa mesma forma. Vamos entretê-los ao invés de ensiná-los. Mas a gente já percebeu que a gente pode aprender até mesmo em meio ao entretenimento, né? Basta a gente estar usando as lentes, usando os óculos corretos para fazer essa leitura, né? Que nem quando a gente olha a gente olha pro Mandaloriano, né? Uma série que assim do novo universo Star Wars é uma das melhores. Quando você assiste o Mandaloriano e você vai olhar para quem a fez e os princípios que esse pessoal fez, né, Jon Favreau e Dave Filoni, eles são os cabeças da série, a gente percebe o respeito que eles tiveram com o universo do Star Wars para contar a história, o respeito que eles tiveram com o próprio George Lucas para estar participando, o respeito que eles tiveram com o desejo de alcançar o público do Star Wars, mesmo também desejando alcançar outras pessoas que ainda não conheciam o Star Wars, né, o universo do Star Wars. E com tudo isso, eles contam a história do cinema, além de contar a história do Star Wars, conta a história do cinema, através de todas as referências que eles pesquisaram, em cima daquilo que o George Lucas gostava, assistiu de filme para escrever Star Wars, entendeu? Então, se a gente consegue fazer, é uma palavra de uso teológico aqui, mas que faz todo sentido para isso que a gente tenta fazer da cultura, que é a exegese, né, que é entender, né, que nem estamos sendo interrompidos pelo meu alarme de remédio, mas depois eu tomo remédio. A dor sumiu. Que às vezes a gente... Até se pensa esse raciocínio seu, a gente dá uma pausinha, tomar água. Então tá bom. E quando a gente pega aqui C.S. Lewis, né, eu até estava falando a gente falou lá no início do contexto o contexto histórico do Tolkien, né? Ele compartilha do mesmo contexto histórico de Lewis. Ambos lutaram na Primeira Guerra Mundial, né? Mas ambos não viveram somente e se deixaram parar dentro desse ambiente, de toda essa dor que foi a Primeira Guerra Mundial. E quando a gente começa a assistir filmes como Dunkirk, como outros que vão narrando, né, o que foi ali a Primeira Guerra Mundial, a gente percebe que foi um período negro da história humana. Mas quando a gente vai olhar para eles, a gente precisa entender em que mundo eles viviam, né? Por isso a exegese. A exegese é tentar ler aquilo que o autor está escrevendo a partir da onde ele viveu e não com os óculos que nós vivemos. Né? E aí há um salto bem grande na compreensão daquilo que ele queria dizer. Né? Não é só uma questão de símbolo, mas é uma questão daquilo que era o ideário local, daquilo que eram as vontades daquele dia, de como se comportava a cultura local. Nós, a gente vai ter que ter um trabalho gigante, mas se a gente quiser realmente consumir, né, aquilo que a cultura nos oferece de uma maneira mais correta, inteligente, não só como entretenimento, porque a cultura não é só entretenimento, ela comunica, né? Então, se a gente quiser, a gente vai precisar entender isso. E o que Jon Favreau e Dave Filoni foi isso para fazer Mandaloriano. Eles interpretaram a cabeça do George Lucas e conseguiram comunicar tudo isso e mostrar que, mesmo sendo um excluído, no caso o próprio Din Djarin, o Mandaloriano, mesmo sendo um escolhido, mesmo fazendo parte de uma seita, né, dentro de Mandalor, né, que é o planeta da onde vêm os Mandalorianos, ele poderia fazer outras coisas, ele poderia ir além, ele não precisava se ater somente àquele rito exclusivo, ele poderia, né, ser alguém melhor, alguém maior, ele poderia construir um destino diferente daquele. E para fazer isso, ele tinha que abrir mão de quê? De ser só aquilo que ele queria ser. Porque ele não queria ser só um caçador de recompensa. Ele queria só entregar. O jargão dele você pode vir comigo, frio ou quente. Então ele poderia continuar só diante da chamada do herói. Quando ele encontrou com o Baby Yoda, né, ele teve que fazer uma escolha. Não, eu preciso trilhar um caminho, eu preciso ter um propósito. E se a gente não tiver um propósito na vida, puxa vida, que propósito a gente tem para viver? A gente vai viver
de brisa, a gente vai ter que arranjar alguém para patrocinar a gente, né? E ninguém está querendo patrocinar ninguém ultimamente, né? Ainda mais com o preço das coisas que estão. É difícil isso. Nós estamos aceitando patrocínio, viu, pessoal? Poxa, recebemos. Ó, Thomas Nelson. Thomas Nelson. Vamos lá. Já falei de um monte de livro da Thomas Nelson aqui, né? Fecha parênteses. Se a gente não tiver, né, essa perspectiva de que nós precisamos de um propósito, a gente vai seguir aquele filósofo que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Falar em jornada de herói, rapaz, a gente precisa mesmo escutar as pessoas, né? A gente tem que ter alguns mestres, algumas pessoas. E eu, assim, se eu tivesse escutado o que meu pai me disse quando eu era pequeno, eu tinha ficado rico. E o que ele te diz? Não sei, eu não ouvi. O Senhor Alex está entre nós. Pessoal, nós vamos fazer uma pequena pausinha aqui, tomar uma água e já voltamos, hein? E aproveite essa pequena pausa para poder meter o dedo no like e se inscrever no canal. Não esquece, hein? Fala oi aí, minha senhora. Meu Deus do céu. Não, né? Eu vou ver o texto do copo. Esse ficou bom. Cheirosa tá. Tá bom. Tá bom. Ótimo. Pode ir, né? Oi aí. Oi aí. Oi aí. Tá de boa. Rapaz, então, assim, fizemos uma pausa. Pausa boa. Necessária. E o pessoal não contava com a minha astúcia. Bons tempos, né? Com Chaves. certeza. Com certeza. Com É, certeza. Como é que chama? Chaves? Chaves de Chapolin. Chapolin. Não é querendo fazer tentação, não, mas essa pipoca aqui tá divina, viu? Ó, gentástica, almoçástica e vai. Pipoca de sogra. Aqui. Então, a gente tava falando questão a jornada do herói, encontrar o propósito, né? E aí eu lembrei, cara, de um filme mais novo, esse já... É um filme velho novo, né? Uhum. Fizeram a continuação do Top Gun. Então, o primeiro Top Gun foi da minha geração, quando eu era moço, né? Não quando eu era pequeno, quando eu era menor, que eu já expliquei isso aqui, né? O tamanho continua igual, mas a voz conta a diferença. Os meus cabelos, cabelos não sei por onde andam. E ainda, ó, eu tava com um tupete maravilhoso, né? A minha mulher tava me chamando de calopsito, O Senhor. o meu tupete. E aí eu fui no cabeleireiro dar uma parada nas beiradas aqui e ele, rapaz, arrancou o tupete. Arrancou o calopsito. Não, ele vai voltar. Um dia, quem sabe? Eu espero crescer mais do que o cabelo, né? Pois é. Mas a gente cresce pelo menos no conhecimento, isso aí é importante. Com certeza, com certeza. Então, e Top Gun, o que você acha? O primeiro filme era uma jornada de herói, né? Só que ele era um herói meio atrapalhado, né? Muita coisa deu errada na vida dele. E nesse segundo filme ele vem para poder, vamos dizer, selar o propósito. Aquilo que realmente ele nasceu para poder fazer. Você acha que é possível encontrar propósito? E você acha que Top Gun contou uma história bacana ou não? Top Gun é machista, é de direita? Porque foi assim, algo Sim, a rentulagem, tem né, que gente que colocaram. deitou no chão e rolou e chorou, né? Não, isso sem falar que, né, Nossa, essa foi a pior. Falar que um caça é fálico. Meu Deus, velho, ajuda. O cara tem que estar muito ator, velho. Tem Tem que que ser estar. feliz demais. Tá sem serviço, tá sem o que fazer, né? Tem que trabalhar com massa, né? Não é? Tinha que trabalhar com massa. Tinha que estar na vida italiana, Isso. tirando uma massa, batendo a laje. Basicamente. Então, Dom, propósito na vida, todos nós podemos ter um propósito, todos nós precisamos seguir um propósito. A nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Senão a gente volta como a gente fechou, né, o primeiro bloco, né? A máxima do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas se eu viver desse jeito, eu só vou ser mais um, né? Como já disse aquele outro filósofo que diz, né? Eu só sou um rapaz latino-americano, né? Não, a gente pode ser só... Não é que você vai ser aquele que vai mudar a história, mas mesmo não sendo aquele que vai mudar a história, você faz parte da história.
Isso fica claro em Tolkien, quando a gente olha quem foi que salvou a Terra-média. Foram os hobbits, né? Aqueles que eram aproximadamente do seu tamanho, né? Cara, o meu tamanho não tem como mexer, sua língua dá pra mexer. Mas enfim, foi os hobbits eram o povo mais subestimados de toda a Terra-média. Eles não eram os fantásticos, belos, incríveis e legolásticos elfos. Eles não eram os homens do Poente que vieram de Númenor, né, e estavam ali representados por Aragorn. Eles não eram os durões, machões e destruidores de pedras que eram os, os anões, entendeu? Eles eram sujeitos bonachões que gostavam de comer, de beber, de conversar sobre assuntos sem fim, mas sem chegar a lugar nenhum, e que não estavam dispostos à aventura. E muitos de nós somos assim. A gente não quer, né? Embora às vezes desejemos coisas grandiosas demais para nós, né? Passam só de desejos. Né? Geralmente a gente não quer empreender uma jornada, a gente não quer empreender, né, empreender um processo que vai nos levar de ponto A a ponto B, porque a gente sabe que no meio desse caminho pode ter sofrimento, pode ter dor, pode ter luta. E é o que a gente vê, né, no caso do personagem Maverick. Né? A gente percebe que ele tem um background, né, de um pai que perdeu a vida em nome dos Estados Unidos da América, né, que lutou ali na guerra da Coreia, né? Ali ele estava, o mundo em Top Gun 1 vivia dentro de um conflito ali com o comunismo muito forte, né? E a gente vê todo aquele embate, mas a gente vê... Eu acho que até eles tentaram ressuscitar um pouquinho dessa guerra do comunismo nesse filme novo aí. Isso. Buscaram um pouquinho ali. Sim, né? Vamos beber dessa água. Mas a gente também percebe no Top Gun aquilo que a gente estava falando lá no inicinho, do micro-inicinho da nossa conversa. A gente precisa se identificar com o personagem, né? Pra gente gostar daquela narrativa, daquela obra de arte, a gente tem que se identificar com aquilo que está sendo falado. E como é que eles fizeram isso? Eles colocaram um jovem arrogante. Quem nunca foi jovem arrogante? Né? A gente ainda continua jovem arrogante. Apesar dos cabelos brancos, né? A gente ainda luta contra isso, né? Às vezes a gente já aqui no nosso caso, viu, gente? No nosso caso, a gente já não transpõe, né? Ou pelo menos luta para não transparecer mais, né? Essa arrogância da juventude, que a gente luta com ela internamente, mas lá no fundinho tem, né? E a gente vai lutando contra esses nossos demônios interiores. Mas isso identifica. É um cara comum, que tem aspirações comuns, que tem um desejo que nem você, né, falou aí do seu pai, né? Se você tivesse ouvido seu pai, né, você estaria rico, mas como você não ouviu, ele queria ser como o pai dele. E todos nós buscamos um herói. A gente sempre elenca um herói. E nem eu gosto muito. É bom que você deixou ele bem do meu lado, né? Eu gosto do Darth Vader. E assim, se você olhar para a cultura pop, ele é um dos vilões mais adorados do mundo, entendeu? Ao longo dos anos. E mesmo sendo um cara mau. Mas por quê? Porque ele dava vazão àquilo que ele realmente queria. E do jeito que George Lucas contou, né, nas prequels, no episódio 1, 2 e 3 de Star Wars, a gente percebe também a queda. Né? Ele nasceu, né, de um jeito muito parecido com alguém que a gente conhece, né? Foi concebido pela força e por aí vai. Deixo a história dos midi-chlorians para vocês, né, que gostam aí discutir se é ou não é, mas nasceu de um jeito diferenciado, mas que foi corrompido pelo poder. E quando a gente olha pro Top Gun, a gente percebe que ele se deixa levar pela questão do poder. Porque imagina você sentar num casco poderoso daquilo. Imagina você ter o poder, né, de controlar o avião do jeito que você puder. Às vezes a gente sente isso quando está dirigindo carro, a gente sente isso quando está dirigindo, tá jogando um jogo. Você tem o poder ali na mão. E isso, assim, deixa a gente inclinado a fazer coisas que a gente não tem. Um amigo nosso, você conhece ele também, não vou citar nomes aqui para não constranger. Pode citar não. Mas vira e mexe. Não. Há um tempo atrás, nos áureos tempos de seminarista, né, quando a gente estava
nos dias de folga, a gente juntava para jogar GTA 4. Só que aí, o que a gente fazia? Tinha uma missão no GTA 4 onde você entrava com um segundo player, né? Hoje você joga online e tudo mais, mas naquela época era só no 4 que dava para fazer isso. No 4 ou no 3, agora eu não vou poder afirmar, mas enfim, a gente entrava nesse local dessa missão e a gente fazia de tudo. Para quê? Para fazer com que o exército viesse atrás da gente, porque a gente tinha o poder. E era pura diversão. E às vezes ter poder é legal, mas o poder corrompe. E a gente percebe que no Top Gun o Maverick ele é levado desse jovem incauto, desse jovem que é sem limites, ele é conduzido em toda uma jornada do herói a ser uma pessoa diferente, a perceber que existem valores a serem defendidos, além não somente da honra, mas do país, da amizade e de todos os outros. Né? E aí a gente percebe que tanto o primeiro quanto o segundo filme apontaram para isso, a despeito de tudo. E mesmo em filmes que tem, né, vamos colocar personagens femininos como protagonistas, mas que são bem construídos, a gente percebe essa questão também do propósito, que nem minha concepção. Eu acho que não seria necessário fazer o filme da Capitã Marvel do jeito que foi feito. Por quê? Dentro do universo Marvel, dentro do UCM, né, universo cinematográfico Marvel, já existia uma personagem feminina forte o suficiente para ser a representante feminina dentro do universo, que era a própria Viúva Negra. Meu Deus do céu, velho, aquela mulher batendo em todo mundo aqui, bate em todo mundo. Eu apoiava ela. Só que aí, que nem, não tem um filme dela, não tem um filme dela, aí foram e fizeram um filme da Viúva Negra. Só que o filme, ela ficou tão apagada no papel porque eles queriam passar a tocha para a irmã dela, né, que, assim, acabaram diminuindo ela. Entendeu? Então, a questão não é que a gente precisa de mais protagonistas femininas. A gente precisa, mas esse personagem precisa ser construído. Que nem a gente volta lá, a gente pode voltar no Tolkien, lá na questão do Anéis do Poder. Existe pano de fundo para Galadriel ser tudo aquilo? Sim, mas existe também coisas que estão deixando de lado. Que nem na Segunda Era, Galadriel é casada, e eu não vi o que ele é bom até agora. A impressão que eu tenho é que ele vai ser traído. Isso aí vai destoar um pouco. Saiu pra comprar cigarro? Isso, nunca mais voltou. Eu acho que ele só foi comprar refrigerante mesmo, não foi cigarro não. Mas enfim, a gente entende também que o processo de adaptação de uma história que é muito longa e para que tenha um enredo legal, às vezes é necessário um exercício. No caso da narrativa da história de Tolkien, é um exercício de tempo, né? Porque são muitas histórias separadas, mas para que ficassem legais na série, seria legal fazer com que essas histórias se cruzassem. Isso é um negócio muito bacana, que nem Queda de Númenor é uma coisa, e a gente já viu Númenor na série, a gente já está vendo lá Eregion sendo construído, a região de Eregion e a cidade lá onde os anéis foram forjados, só que a cidade já existe, né? Ali onde eles estão começaram a construir uma torre, e o Celebrimbor, que é o artífice, que é descendente de Fëanor, que é o artífice dos elfos mais nervosos do mundo, que foi ele que criou a Silmarils. Por isso o nome do livro chama Silmarillion. Né? Ele já está lá, entendeu? Só que isso são em pontos da história da Segunda Era bem longe um do outro. Então eles juntaram tudo isso. Mas assim, deixar a Galadriel, mesmo sendo uma mulher pra frente, poderosa, que gostava de descer a espada em todo mundo, sem o marido, alguma coisa errada não está certa. Pois é. Entendeu? Então a gente precisa dessa questão. Todos nós precisamos da nossa jornada do herói. Todos nós precisamos de mentores, né? Como você colocou, todos nós precisamos enxergar esse propósito e perceber que a cultura o tempo inteiro está passando isso para a gente. Só que a gente às vezes está meio vendado porque a gente quer só a satisfação própria, a gente só quer a satisfação pessoal. E não tem como alguém entender a vida sem vivê-la de verdade. Outro dia,
Um dia, pregando lá na nossa igreja, eu comentei que a juventude hoje, cronologicamente, ela é contada até os 35 anos, né? Mas a gente está entregando a Deus a nossa longa juventude, né? Então, diante da eternidade também, a gente ainda é jovenzinho. Com certeza. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Mas hoje tem muito cara com mais de 35 anos que quer viver como se fosse adolescente ainda. E isso é um perigo para a nossa sociedade. E aqui eu não estou falando de INSS, entendeu? Que a galera está preocupada só com isso. Mas eu preciso lembrar para esse povo que INSS significa isso nunca será satisfatório ou suficiente, entendeu? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um homem só se torna homem quando ele adquire para si responsabilidades reais. Né? Quando ele assume, né, o seu lugar na sociedade, ele entende que ele precisa cuidar daquilo que está ao redor dele. E isso mesmo solteiro. Né? Quando o sujeito que é solteiro, ele percebe que existem pessoas ao redor deles que precisam ser influenciadas de maneira boa, de maneira benéfica, ele passa a ser essa ferramenta boa para a sociedade. Porque às vezes ele convive com uma criança que não tem a presença de um pai presente. E aí, esse tio, esse amigo pode ser essa presença paterna para essa criança. Né? E ao contrário também, uma mulher pode ser uma boa influência feminina para uma menina, ou às vezes até para um menino, dependendo da situação em que eles estão vivendo, para que essa criança cresça com uma maneira digna, né? Cresça com uma influência correta sobre como enxergar a vida, sobre como perceber e ler a realidade onde nós vivemos. É aquilo que a gente também já falou. Nós somos essa construção. Né? Como eu brinquei, né? Eu cresci assistindo John Rambo, né? Cresci assistindo Yu Yu Hakusho, né? No 11 de setembro eu morava ainda com a minha mãe, né? E achei que a Rede Globo estava passando filme na hora do almoço, ó, que coisa ridícula. Né? Mas isso tudo por quê? Porque eu não tive alguém que me mentoreasse a perceber essas questões. Né? Depois que eu fui ver, nossa, esse negócio é ao vivo mesmo, olha que loucura, velho, o que levou, né, sujeitos a se colocarem nessa situação e oferecerem as suas vidas por causa desse propósito maluco aí, depois que você começa a entender e estudar que, puxa vida, pensamentos viram atitudes, atitudes viram hábitos, hábitos moldam, viram seu caráter, e o caráter é aquilo que as pessoas veem em você. Cara, você falando nisso aí, assim, a gente percebe Deixa eu que, olhar o bico de aqui. certa forma, de certa forma, essa geração, eu não sei, mas eu acredito pela própria cultura mesmo, do jeito que as pessoas foram escrevendo no passado, né? Alguns foram escrevendo no passado o que eles gostariam que a sociedade fosse mais para frente, né? Para 20, para 30 anos. E eles foram moldando isso na sociedade através da cultura. Tem gente que acha que não, mas os livros de escola têm cultura e vão ter influência do seu autor. E do jeito que a coisa foi acontecendo, a gente vê nitidamente, né? É uma geração de jovens que estão com uma certa fraqueza, não tem mais essa jornada do herói, essa coisa de ser um grande provedor, de ser um lutador. E eu acho que isso vai fazer muito mal para a sociedade. Eu acho que já está fazendo e pode fazer mais, né? Mais mal do que já está fazendo. Mas os meninos vão continuar aprendendo com a cultura. Não tem jeito, eles vão continuar. Eu procuro oferecer para minha filha, né, assim, material que possa dar alguma cultura positiva, relevante para ela. Uhum. Mas a cultura popular, o que está popularizado, nem sempre ele tem ele tem fundamentos que vão ajudar a formar esse caráter forte, que luta pelo certo, que luta por aquilo que é realmente importante para a sociedade e não só para si mesmo, né? Esse egoísmo exagerado que foi colocado na sociedade aí. Então, levando em conta tudo isso, eu queria que você indicasse algumas séries, filmes
livros que você acha que poderiam as pessoas, né, os nossos amigos que estão assistindo esse episódio, pudessem ter como referência, né, para poder oferecer para os seus filhos, para lerem, oferecerem aos seus filhos. Ok. E isso é importante, né? Essa última frase que você colocou, para lerem com seus filhos, para acompanharem com seus filhos, porque hoje a gente está vivendo a renovação da babá eletrônica. É, E isso é perigoso, né? Porque a babá eletrônica hoje é o quê? É o celular. E muitas vezes o pai ou a mãe se vale, eu costumo falar que é o bico, a chupeta eletrônica, né? aham, O filho tá incomodando, tá tirando a paciência, toque, vai lá, vai fazer alguma coisa. aham. E aí ele acaba sendo educado pelo dispositivo. Os valores que são colocados para ele são provenientes do dispositivo e daquilo que o dispositivo está oferecendo. Ah, mano, você está querendo dizer que o dispositivo é ruim? Não, não estou querendo não estou falando que o dispositivo é ruim. Pelo contrário, o ser humano é propenso a criar coisas boas, mas ele também é propenso a pegar essas coisas boas e desvirtuar, né? Você comentou sobre essa questão, né, daquele povo, daquele pessoal, daqueles pensadores que falou, não, vamos projetar como é que vai ser a nossa sociedade. Só que isso a gente já remonta já ao final do século XVIII e início do século XIX, né? Lá eles pensaram assim, não, o conhecimento vai melhorar a sociedade, né? Nós vamos viver assim num mundo utópico, fantástico, porque quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, mais as pessoas tiverem educação, elas vão, né, ser melhores, a sociedade vai melhorar. Só que a gente percebeu que o negócio foi indo pro beleléu, né? Porque no final do século XIX e início do século XX, quando esse ideário pegou de uma vez mesmo, a gente foi para onde? Primeira Guerra Mundial. E aí a gente percebeu que mesmo o homem muito inteligente, com muito conhecimento, ainda praticava É barbárie. capaz da barbaridade. A mesma barbárie que já vinha sido cometida ao longo da história. E quando a gente, logo após a Primeira Guerra Mundial, já vem a Segunda, e essa barbárie é multiplicada, porque ela deixa as batalhas de trincheira, ela deixa, né, a terra de ninguém e passa a atingir passa a atingir os civis, passa a atingir povos exclusivos, inclinações pessoais exclusivas, entendeu? Porque Hitler não aplicou a solução final somente para os judeus, aplicou para os negros, aplicou para os homossexuais, aplicou para os ciganos, então alcançava todos aqueles que ele desejava, né? Todos aqueles que ele odiava, todos aqueles que ele era contrário, né? E isso a gente viu também se espalhar dentro do. Eu não li nada sobre a questão do italiano contra os demais, mas a gente percebe isso também no pensamento japonês, né? Porque o japonês não gosta de outros povos, eles são muito exclusivistas. Tanto que se você for no Japão e você fizer alguma coisa errada, você vai ouvir baka gaijin, né? Que é estrangeiro idiota. Né? A pessoa vai até te tratar bem, mas em algum momento você vai acabar ouvindo isso, porque eles são, né? Mas geralmente ninguém comenta essas coisas também, né? Nada contra o povo japonês, mas é costume deles, né? E a gente tem que respeitar, mesmo eles sendo às vezes agressivos. Mas enfim, é, é, e aí a gente percebeu que não era o conhecimento que ia transformar o homem, não tem como a gente fazer isso. Durante toda essa construção que eu fiz aqui, a gente teve muito avanço. Só que quando a gente olha para o avanço da humanidade, esse avanço é medido em armamento, né? Idade do bronze, não, idade da pedra, idade do bronze, idade do metal, e agora a gente vive na era nuclear. Tudo aquilo que o homem criou para fazer, de certo modo, para produzir o bem, acabou sendo utilizado para o mal contra o seu próximo. Então, como é que a gente vai guiar os nossos filhos? Primeiro, estando junto com eles, andando junto com eles, observando o que eles assistem, conversando sobre o que eles assistem, explicando o porquê que ele pode assistir aquilo e não pode assistir aquilo. Não basta, né, como eu já falei, seguir só a faixa classificativa, classificatória, classificante, do jeito que você quiser colocar. Não basta, porque a galera deturpa isso.
E nem teve um filme aí do Gentili que colocaram uma classificação 16 anos, depois viram que era 18. Só que colocaram 16 anos, deixaram o pau quebrar só depois que o pessoal reclamou que eles mudaram a classificação. Mas tem gente que às vezes nem percebe isso, né? Então é necessário que primeiro tenha um acompanhamento parental real, presente, não terceirizar isso, né? A gente vive na época da curadoria, né? E de certo modo isso que você me pediu é fazer uma certa curadoria, mas não fique somente na curadoria. Busque formar sua própria opinião sobre esses assuntos, conversando com outras pessoas, partindo dessa curadoria, receba aquilo que foi oferecido, apure aquilo que foi oferecido, mas a partir desse conhecimento que você aprendeu e apreendeu dessa curadoria, começa a trazer outras coisas e ir pesquisando. Voltando aqui para as nossas crianças, procure histórias que narrem, que contem essa questão e apontem claramente para a história do herói. Que geralmente a história do herói aponta alguém que não quer sair de casa, né? Mas que é chamado, recebe o chamado à ação, né? E a partir desse chamado à ação, ela tem uma aventura. Só que dentro dessa aventura existem desventuras também. Como a nossa vida. Nossa vida é feita de venturas e desventuras. Apesar que às vezes fica parecendo aquele conto, né? Desventuras em série. Mas, né, mesmo sendo desse jeito, que às vezes a gente também se deixa levar muito para a questão da perspectiva. Às vezes a gente continua enxergando o copo sempre meio vazio, né? Mas a gente tem que ficar alegre porque o copo ainda tem água. E pronto. O seu não tem, você quer mais água? Não, tá tranquilo. O meu tá vazio aqui, mas tá de boa. Eu ainda tenho um cafezinho aqui para terminar de tomar e a pipoquinha tá ótimo. Papai, mantenha a sogra assim. Então, a gente entende, só que uma coisa que a gente não leva em consideração dentro das desventuras é que são as desventuras que criam músculos em nós. São as desventuras que fazem com que a nossa mente, o nosso coração e os nossos sentimentos, e aqui eu não quero dizer que eles vão ficar empedernidos, endurecidos, mas eles vão ficar experimentados, né? Eles vão passar a compreender que existe luz no fim do túnel, né, que pode existir alegria após essa curva, que pode haver alegria mesmo depois de uma noite de choro, entendeu? E que essa situação aqui que nós vivemos é passageira, né? Levando em consideração, né, que para o motorista todo mundo é passageiro, até mesmo o cobrador. Essa foi típica de Alexa. E aí depois você vai ter que explicar que sou quem é o Alex. Ou você convida ele para bater um papo. Mas enfim, depois que a gente passou a entender essa compreensão, a gente vai perceber que depois das noites escuras, depois dos dias chuvosos, a gente vai sair do outro lado, né? Retornando à nossa casa, né? E o nome que Tolkien dá pro Hobbit é lá e de volta outra vez. Isso é, ele saiu da casa dele, viveu toda a aventura com o Smaug e a companhia dos anões, mas ele voltou para onde? Ele voltou pro Bolsão, voltou pro condado, mas ele já não era mais o mesmo Hobbit. E assim é a nossa vida, toda vez que a gente é exposto a isso, a gente é transformado, e os nossos filhos precisam viver isso. Mas um outro problema também que merece aqui ser citado e destacado é que às vezes a gente está evitando que os nossos filhos sofram. A gente está evitando que os nossos filhos tenham decepções. Mas presta atenção, nós não somos frutos também das nossas decepções? Nós não somos frutos dos joelhos ralados, né? Das mãos passadas no chapisco, dos tampão que a gente deixou pelos asfaltos da vida, e também das tristezas que a gente teve de ter um amor não correspondido, de perder um ente querido, um amigo querido, mas a gente está aqui continuando caminhando, vivendo a nossa jornada do herói, né? Porque no final, respeitando as devidas proporções, todos nós somos heróis. A gente só não percebeu isso. Tem pessoas ao nosso redor que estão seguindo os nossos passos.
Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Os principais deles são as crianças. Crianças funcionam como se fosse um papagaio de pirata no início, né? Primeiro ela começa a repetir tudo que você fala, né? Depois ela vai começar a perceber as suas atitudes, as suas reflexões, as suas percepções, e quando você menos espera, a criança vai estar gostando aproximadamente daquilo que você gosta. Ela vai estar vivendo do jeito que aproximadamente você vive. Então, se nós não formos essas referências, a gente vai estar seguindo nesse jeito. Mas peraí, era para falar de livro, filme e coisa. Então vamos lá. Vamos lá, rapidinho aqui, de maneira. O papo tá bom demais. Tá Pois bom, é, né, esses cara? caras, vocês ficam chamando gente que fala demais para falar demais, aí Mas é fica desse lógico, jeito. pra falar, ué. Então vamos lá. Um livro bom para começar. Vamos de fantasia, fantasia básica. O Hobbit. É uma aventura simples, uma leitura simples. É o livro inicial para quem quer conhecer Tolkien. E ali você já vai ter a introdução do Hobbit, do que é o Hobbit, de como vive o Hobbit, é uma narrativa muito legal. Você vai ser apresentado ao mentor de toda a história, que é o Gandalf, né? Eu poderia falar mais sobre ele, mas deixa isso para lá. E você vai, né, ser inserido ali dentro do universo inicial da Terra-média, que é onde acontece tanto Anéis do Poder quanto O Senhor dos Anéis. Então fica aí, ó, o Hobbit para você começar a ler. Então esse foi um livro, e é um livro que você pode sentar e ler com os seus filhos, independente da idade. E é bom que você já vai iniciando o seu filho na caminhada da leitura. Um livro. Vamos lá. Revista em quadrinho, que eu acho que é importante também fazer com que seus filhos leiam revistas em quadrinhos. Você pode iniciar com Turma da Mônica mesmo, bem básico, bem tranquilo, é nacional, mas lembre-se de ler né, porque afinal de contas, né, todo mundo está se rendendo àquilo que é popular hoje, então existem muitas coisas que acontecem agora lá na Vila do Limoeiro que fazem muito parte do ideário moderno e não daquilo que o Maurício de Souza trazia antes. Então é bom que você leia junto, para que você possa explicar e responder as perguntas dos seus filhos, que são perguntas sinceras, e elas precisam de respostas sinceras para elas. Ok? Então, o Hobbit, Turma da Mônica. Para a galera que é um pouco mais de idade, né, já tem uma idade um pouco mais avançada, tem uma graphic novel da DC, que é o universo do nosso querido Batman, que eu gosto muito do Batman, né? Embora, né, o Pantera Negra a gente costuma brincar que é o Batman da Marvel, porque ele é rico, né? E tem seu próprio traje, por aí vai. Fecha o parênteses. É uma graphic novel que chama O Reino do Amanhã. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Esse aí é nome, cara. É incrível, Tom, é incrível. Ela mostra um mundo no futuro onde, devido a um trauma, o super-homem se autoexila. E aí o mundo, né, aquela terra, é deixada aos heróis que se mantiveram ali e aos filhos dos heróis. E aí ele trata toda ali uma questão disso tudo que a gente está falando, dos valores, do porquê continuar, do porquê seguir adiante apesar das nossas decepções. Assim, é uma graphic novel fantástica, O Reino do Amanhã. Muito boa, muito boa. Filmes, vamos lá, vamos pro filme. Cara, agora eu lembrei do primeiro filme que eu assisti no cinema, História Sem Fim. Crepúsculo, não? De coisa boa, vamos falar de TechPix, né? Eu tô falando dos que eu gosto, entendeu? Não, pra você ter uma ideia, nem minha esposa que gosta de romance gostou do Crepúsculo. Mas se você quiser, né? Se você gosta, quem sou eu pra dizer alguma coisa? Mas voltando aqui, vamos pra filme. Cara, eu acho interessante a série do Harry Potter, entendeu? Primeiro, ela consegue juntar, né, a questão do mundo fantástico com o mundo real, mas ela nos mostra, nos fala da necessidade de uma amizade verdadeira, de princípios, de valores e dessa caminhada do herói, né, que começa mostrando o Harry Potter como um menino órfão, né? É tipo um Naruto inglês, né? É um menino órfão que vai para uma academia e ali adquire poderes, mas também adquire amigos, né?
não só amigos da mesma idade, mas de outras faixas etárias, que é uma coisa também que a gente não vê muito hoje nos nossos dias, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve esse descolamento, né? A gente percebe isso claramente. Houve o descolamento da juventude com o pessoal mais maduro. E isso sim é um problema, porque antigamente como é que as profissões eram passadas adiante? Era do pai para o filho, era da família para os seus descendentes. Não que eu acho errado você ir para a faculdade e adquirir algo que esteja mais inclinado com as suas aptidões. E você reparou aqui na minha construção, né? Uhum. Que geralmente a galera vai para a faculdade olhando no bolso. E às vezes ela não tem traquejo nenhum para fazer aquilo que ela escolheu. E aí ela se submete a tudo aquilo que no final também ir para a faculdade, ir para uma universidade, nada mais é do que uma aventura, uma das aventuras, ou das desventuras que a gente participa. Daí se eu for para essa aventura ou desventura só por causa do dinheiro, eu vou acabar decepcionado. Tem um amigo nosso em comum, o Helder, que começou a fazer ciência, se eu não me engano ele começou a fazer ciência da computação, engenharia da computação, e aí ele percebeu que aquilo não era para ele, entendeu? O Helder, pessoal, para quem não tá lembrando, o Helder, eu indico o curso dele de drives vocais. Isso. Ele agora tá com outro curso também de A Voz do Cantor Pop. Muito bom, depois você procura ele no Instagram, Helder Andrade Júnior. Muito bom. E eu preciso aproveitar esse momento merchan, testemunho próprio. Fiquei 3 anos em Curvelo, pastoreando uma igreja lá, e devido todo ao trabalho, eu quase perdi a voz. E quem me salvou, quem me ajudou a superar isso foi o Helder. Né? Ele que passando todo o curso dele, todo de técnica vocal. Isso foi antes dele desenvolver o curso de drive. Né? Técnica vocal, exercício e tudo mais. A minha voz voltou ao normal por causa dos ensinamentos de mestre Helder. Pois é, a gente precisa desses mentores em todas as áreas. Então, como eu estava dizendo, ele percebeu que não era isso que ele queria fazer. Ele tinha aptidão para outra coisa. E o bom foi que, aí a gente volta na pergunta, os pais dele apoiaram esse desejo dele, esse sonho dele, e hoje ele vive do que ele ganha. Ele é um músico que vive de música, embora no Brasil isso seja raro, né? E ele vive de um modo digno, né? Porque ele não precisa se vender, ele não precisou se corromper para o mercado, ele não precisou se vender, né? Que infelizmente a gente vive hoje, mas isso é papo para outra conversa, né? É tópico para outro tema, né? Um segundo round. Isso, um segundo round. Mas a cultura envolve tudo isso, né? Então vamos lá. Ele conseguiu vencer isso e isso inspira a gente demais, né? Então, quando a gente olha para o universo do Harry Potter, a gente consegue perceber isso. Então vamos lá. Foi um livro, um quadrinho, uma graphic novel, um filme, falta agora uma série. Cara, série tem muita série legal. Muita série legal, mas para assistir com criança, deixa eu pensar aqui rapidamente. 2000 anos depois. Cara, Naruto. Né? Naruto. Mas aí você tem que respeitar também um pouquinho da faixa etária, porque Naruto é um Naruto que a gente chama de shonen, né? Que é para adolescente ou pré-adolescente. Então é bom você assistir com os seus filhos também, né? Que conta o Harry Potter oriental, né? É alguém que nasceu com certa aptidão, mas que mesmo tendo certa aptidão, precisa de uma mentoria, precisa de um acompanhamento, e aí entra Kakashi Sensei, ou Kakashi Senpai, depende do jeito que você quer chamá-lo, né? Entra o Iruka Sensei, entra lá o Jiraiya, que é um personagem que eu gosto muito, né? O Jiraiya Sennin, que vai dar esse norte que o Naruto precisa, né? E ao longo do anime, ao longo de 500 episódios... Só isso. Só ele. E eu não tô levando em consideração, né, todos os fillers e tudo mais, né? A gente percebe essa progressão, né? Esse menino isolado de toda a sociedade, que agora já tem amizades, que consegue alcançar o sonho dele, né? Mesmo que às vezes de um jeito mais difícil, porque a vida é assim, né? Nem sempre a gente
Nem todos podem nascer num berço de ouro, mas mesmo não nascendo no berço de ouro, a gente pode lutar para chegar onde a gente deseja chegar, né? Então, acho que basicamente dá para começar por aí, entendeu? Aí você vai dizer, a pessoa pode dizer, pastor, você é pastor, por que você está indicando essas coisas? Oi, gente, porque basicamente existe valores, né? Existem valores que, independente da cultura, demonstram, né, o princípio básico para o qual, através do qual, ou melhor, para o qual o ser humano foi criado, foi desenvolvido, né? Que é aquilo que a gente já falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas um fala de luta, outro fala de magia. Gente, isso é só contexto. Não, se você ficar brigando com essas pequenas coisas culturais, é claro que a gente não deve aceitar tudo. Por isso que o importante, né? É importante a gente ter conhecimento prévio, é importante a gente ter pessoas que nos ensinem, a gente colar nesse pessoal, cola mesmo, cola numa pessoa que sabe mais do que você, porque você não tem nada a perder, você só vai ganhar com isso. Então você aprende, desenvolve o seu raciocínio crítico, e aí você vai entender, você vai ler um livro, você vai, né, até a Bíblia, dependendo do jeito que a pessoa lê a Bíblia, ela... Poxa, você estava falando aqui no bloco anterior, bem no início, você falou de Elias. Tem uma oração que o cara manda cair fogo do céu, e o fogo caiu e lambeu tudo. Cara, é Harry Potter. Totalmente. Entendeu? Balançou a varinha, então... Quem joga RPG, ele mandou a Fireball, cara. Então tem hora que o pessoal fica colocando muito pelo em ovo, eu acho que caçando problema demais em coisa que não tem problema, né? Moisés abriu o mar vermelho, né? Então você tem muita coisa. Jesus curou um aleijado, o cara tava aleijado, o cara passou a andar, cara. Tipo assim, não é magia mesmo que a gente tá falando, se trata de um milagre, mas uma pessoa que tá de fora, ela não entende aquilo, ela vai olhar e vai falar assim, ele é um mago, né? Até ela ter maturidade e entender que não era magia, que era um milagre. Sim, com certeza. Então, assim, muita coisa que a gente vê em livros, e filmes e séries, elas são, vamos dizer assim, uma sombra de coisas espirituais, que a gente pode entender fenômenos espirituais através desses exemplos, né? Não, Então a gente... eu sou meio desconfiado com tudo, mineiro que eu sou. E eu gosto muito de fazer pergunta porque eu quero aprender, eu quero saber, porque eu não quero colocar meu pé na cumbuca, botar minha mão na cumbuca sem saber bem o que tem lá dentro, né? Eu dou uma olhadinha e tal, pergunto. Tá parecendo formiga mesmo, né? Pipoca. Aí que eu pego, dou uma olhadinha. E realmente é pipoca. Bem, a gente não citou aqui, mas filmes de terror, né? Às vezes a galera, pode assistir, não pode assistir. Cara, o filme de terror nada mais é do que a gente tentando, né, entender essas coisas que a gente não vê, tentando explicar de alguma forma aquilo que a gente tem noção que existe, mas a gente não é palpável, não dá para pegar como eu pego essa xicrinha, não tem como eu olhar aqui dentro dela e tudo mais. E aí... Dá pra fazer a leitura da borra ainda, não? Dá, só que a borra ficou na lateral, né? Não tá no fundo, então ia ser a leitura lateral. Eu sei fazer. Então lê aí pra nós. Aqui por essa borra aqui eu vejo que o café acabou. Já foi certo, pronto, perfeito. Então, é uma forma que a gente tem de tentar entender essa questão do sobrenatural. Né? Como eu falei anteriormente, para os nórdicos eram dar nome de deuses. Do mesmo jeito pro grego. Né? A gente tem Zeus, Hermes, né? E aí os greco-romanos, Mercúrio, Vestes, Urano e todos esses deuses, mas a gente já entendeu que não são as manifestações da natureza não são deuses, são manifestações da natureza. Então, se eu entendo isso, eu vou fazer uma leitura melhor e mais tranquila. Eu vou perceber que realmente existe uma luta do bem contra o mal. Né? Quando a gente olha para Anéis do Poder, por mais que a galera tenha tentado colocar uma narrativa mais moderna em cima do legendário de Tolkien, eles não conseguiram deturpar isso. Eles não conseguiram apagar isso. E você há de concordar comigo que isso estava meio em falta nos nossos dias. Pelo contrário, estava havendo somente a justificação do mal. Né? Que nem estou vendo aí o livrinho aí da Malévola,
Quando a gente assiste o filme Malévola, eles só explicaram por que ela era má. Mas explicar o porquê de uma pessoa ser má não justifica a maldade que ela faz. Eu até deixei esse livro aqui justamente porque eu queria, pelo menos, dar uma pincelada, né? Ainda bem que você viu ele. Pois é, então a gente tem que entender isso. A maldade não é justificada em momento algum. Eu não posso passar pano para ninguém que foi mal. Eu tenho que entender que ele pode, através de algum meio, uma forma, um processo, ser redimido, obter perdão por causa daquilo que ele fez. Mas, todavia, entretanto, ele precisa receber a paga pelo crime que ele cometeu. Tem algumas séries que estão que chegaram a um auge, agora estão até em decadência, né? Mas chegaram num pico bem grande aí, e que eu via pessoas recomendando, você tem que ver séries assim que vulgarizam a violência, o roubo. O herói do filme é um ladrão e continua ladrão, todo mundo torcendo pelo ladrão. Não sei, tá parecendo política, qualquer semelhança. Sim, realmente, que nem La Casa de Papel, Breaking Bad, são séries bacanas? São a história pega, ela te gancha, sim, te gancha. Mas como você falou, se a gente não tomar cuidado, a gente tá torcendo pelo bandido. Isso é pescado. Mas é a justificação do mal. Então, eu gosto de pensar assim, puxa vida, quando eu marco com alguém, eu marco um horário, porque o tempo da pessoa, do mesmo jeito que meu tempo é precioso, o tempo da pessoa é precioso também. Então, se eu me atraso, eu procuro explicar o porquê eu atrasei. Isso não vai justificar a minha falta. Porque o tempo da pessoa não deixou de ser menos precioso porque eu expliquei. Entendeu? Então a gente tem que perceber isso naquilo que a gente está consumindo. Né? Porque senão vai virar um fim em si mesmo. E nada é um fim em si mesmo. A gente percebe que tem um propósito em todas as coisas. Então, se eu me deixar levar, né, pelo Bela Tchau, então tá de boa. Eu vou Tchau. Tchau, tchau. Eu vou arranjar alguma coisa para fazer aqui para justificar isso. Para justificar o meu desejo. Puxa vida, eu não consigo ter um iPhone 36. Ah, então peraí, eu vou fazer uma saidinha de banco ali. Não, velho, vai trabalhar, cara. Para que você precisa de um iPhone 36? Você vai ter um iPhone 36, nem existe, né? Diga-se de passagem. Você vai ter um iPhone de 36 para se exibir para quem não está nem prestando para quem não tá nem prestando atenção em você, para você continuar pagando ele durante 36 anos. iPhone 36 anos de prestação. Pois é, entendeu? E às vezes a gente tá vivendo desse jeito porque deixou de prestar atenção no que é realmente mais importante. E quando a gente olha para essa composição na mesa aqui, o mais importante, embora tenha o seu devido valor, não são os livros, não são os bonequinhos, eu gosto muito de bonequinho, né? Não é a pipoca, entendeu? Não é o balde de pipoca, o mais importante é o dom que está aqui na minha frente e esse papo, essa conversa que a gente está tendo. E o Wanderson. Também. Mas esse é o mais importante. O mais importante são as pessoas. E a gente está vivendo no meio de uma sociedade que valoriza mais as pessoas, as coisas. Então eu amo as coisas, né? E quero ter as pessoas. E quando a gente vive desse jeito, isso fica perigoso, porque aí a pessoa se transforma em algo, em um objeto. Né? Um objeto de desejo, um objeto de uso, um objeto para que eu leve vantagem. Mas quando o contrário disso é verdadeiro, fica bem melhor. Porque eu sei que se eu amo uma pessoa e essa pessoa também me ama, ela vai cuidar de mim, ela vai me preservar, ela vai estar comigo mesmo nos meus dias em que eu estou azedo. Né? Eu lembro de um filme já antigo lá do Michael Douglas, né? Um Dia de Fúria. Pois é, quem ia gostar daquele sujeito? Eu fico imaginando a cabeça do atendente daquela lanchonete. Mas enfim, todos nós temos o nosso dia de cão, todos nós temos o nosso dia de fúria. Quem é que vai aguentar a gente? Né? No nosso caso tem as nossas esposas, né? Até as nossas... Pregadas. Pois é, mas elas fazem isso porque elas nos amam, né? Porque se não fosse pela questão do amor, e aqui eu quero colocar que é o amor verdadeiro, né? Não é qualquer amor. Porque hoje em dia até o amor também foi diminuído, foi esvaziado, foi relativizado. É amor enquanto dura, é amor enquanto me serve, é amor enquanto me satisfaz.
Se coloca o dedo na minha ferida, não é mais amor. Mas se alguém não colocar o dedo na minha ferida e não me explicar que aquilo está me machucando e está me atrapalhando, como é que eu vou curar essa ferida? Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa percepção. Senão a gente não vai conseguir completar a nossa carreira e a nossa jornada do herói. Bacana demais. Gente, antes de partir agora para o nosso último bloco, para a gente terminar esse papo de hoje, está muito bom. Por mim eu ficaria mais tempo, mas já vai dar 2 horas aqui de papo, né? Eu queria te lembrar para se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha, o seu gostei, compartilhar, principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos para poder ajudar a relevância do canal, tá? É muito importante isso, eu conto com você. E se você não gostou, pode deixar o seu Deixa like. dislike aí, não tem problema não. Também vai ajudar o engajamento aqui. E então, partindo pros finalmente. Uma outra coisa também, se você aí tem algum livro de cabeceira, uma série, um desenho animado, que seja uma animação que você queira indicar, coloca aí nos comentários também, pra gente saber qual que é o seu gosto, qual que é a sua pegada, que isso é legal também a gente compartilhar, ok? Bacana demais. Deixado o recado. Vamos embora pro final? Hey ho, let's go. Isso aí. Eu gosto de terminar sempre com algumas perguntas, tipo um pinga-fogo. Hey ho, então De perguntas e que respostas. a força esteja comigo. Que a força esteja com você, meu amigo. Deixa eu passar a mão aqui em São Verde, daí me chutar. Não, na verdade eu vou trazer o meu astro mecânico preferido pro lado de cá, que ele sempre me ajuda. Bom, então vamos lá. Cadê minhas perguntas, gente? Eu sempre deixo elas aqui separadinho. Uma eternidade depois. Então vamos lá, Wanderson Zingoni. Ó. Agora eu não falo. Agora eu não falo. Puxa vida! Mignone. Vamos lá. Uma pessoa importante na sua vida. Minha esposa. Um lugar. O aqui e o agora. Um filme. Star Wars, o retorno. Não, Star Wars Retorno de Jedi não. O Império Contra-Ataca. Você está derrotado. É inútil resistir. Não se deixe destruir como fez Obi-Wan. Um sonho. Um sonho. Puxa vida. Ver minha filha professando a fé dela. Sobre a nossa jornada. Publicamente, né? Ver ela professando a fé dela publicamente. Legal. Sobre a nossa jornada aqui. O que não levar na bagagem. Que não, além dos latidos da Renata, Renata! Renata! Desce daí. Anda. Aí, quieto. Vamos lá de novo. o que não levar. Sobre a nossa jornada aqui. O que não levar na bagagem. Que não levar na bagagem. O desejo de uma vida solitária. Né? Entender que nós precisamos viver em comunidade, viver com pessoas ao nosso redor. São elas que nos ajudam nos momentos mais difíceis. E o que levar? Que levar amizade, companheirismo e o senso de que juntos nós erramos menos, ou juntos a gente vai mais longe e juntos nós somos melhores. Qual que é a importância da fé na sua vida? Ela é vital, porque é através dela que eu consigo vencer as minhas dificuldades, porque o meu herói venceu todas elas de uma vez por todas e agora eu me escondo através desse ato perfeito de heroísmo dele. E você acha que a fé atrapalha a inteligência ou as duas andam juntas? Pelo contrário, né? Tem até um pastorzão que a gente gosta, né? Que diz o seguinte: Jesus veio para tirar o seu pecado e não a sua inteligência. E eu entendo que ambas elas andam de mãos dadas, né? E entendendo que uma apoia a outra, um auxilia a outra. Muito bom. Numa escala de 0 a 10, qual a importância da fé na sua vida? Ela é 11. Ela é 11. Porque
Foi ela que me proporcionou lentes novas para perceber que a vida é muito mais do que o preto e branco ou 50 tons de cinza. É ela que proporciona uma visão real, né, desse mundo e do universo que a gente vive. Numa escala de 9 a 10, como você avalia o apresentador desse programa? Ele é 10, o dom é o cara. Eu gosto de dar pouca opção pro cara, você viu, né? Sério, velho? Bom, é isso aí. E finalizando então, eu gostaria muito de agradecer. Você enriqueceu, poxa, minha vida hoje foi extremamente enriquecida aqui com esse papo. Eu acho que de cada um em casa também, aqueles que vão assistir esse episódio depois, que vão assistir com tempo, aqueles que vão só ouvir, né? Porque às vezes 2 horas de papo, a pessoa põe o fone no ouvido e vai arrumando casa, vai lavando a louça, Eu também sou desses. vai dentro do metrô, dentro do ônibus, vai viajando, né? Bota no som do carro ali, no Bluetooth, e vai ouvindo esse episódio, né? Então eu gostaria muito de agradecer a todos que estão conosco, aqueles que estarão conosco, e te convido sempre a deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal. Vamos ajudar a gente a chegar aí nos 1.000 inscritos, que em breve nós teremos muitas outras novidades aqui no canal. E vamos falar sobre outros assuntos bem legais também. Você está convidado a voltar sempre aqui. A casa é sua. E Wanderson, muito obrigado. Que isso, Dom? Eu é que A casa é sua. agradeço a oportunidade, o café, a pipoca e falar desse assunto, né? Falar de cultura é uma das minhas coisas favoritas, né? Ainda mais, né? Com um cara inteligente e gente fina como você. Afinal de contas, você já tá até com a camisa do Cacá Senpai. É isso aí. E obrigado pelos elogios. É claro que eu te paguei. Depois você confere aí. Ué, o café, a pipoca e o biscoito. Depois você são confere aí fornecidos. o Pix direitinho, se caiu na sua conta. Tamo junto. Né? Vida longa e próspera. É isso aí, então. Muito obrigado e talvez a gente faça um próximo episódio aí, talvez ou com certeza, né? Falando sobre outros assuntos bacanas. Tamo junto. E esse mês das crianças tem muitas coisas chegando aí e a gente vai poder depois tirar algum proveito, né, das estreias, mas deixar também um alerta aqui para os pais, né, que vão levar seus filhos agora nesse mês no cinema. Procurem saber o que seus filhos estão vendo. Sim. E aquela criançada que está assistindo a gente, e os adolescentes, os jovenzinhos que estão assistindo a gente, que não é exatamente o nosso público aqui, mas espero que sejam também. E você, jovenzinho que está assistindo a gente, preste atenção no que você está vendo, crie esse senso crítico, né? Procure desenvolver isso para que você não seja fisgado, pescado aí por qualquer ideologia. Então é isso. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Obrigado pela companhia. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Eu espero que essa mensagem seja boa para você, seja boa para sua casa, seja boa para sua jornada. Um grande abraço e até o próximo episódio. Um cafezinho. Fica à vontade. Adoçante ou açúcar? Adoçante. Eu? Eu não sei não. Eu acho que adoçante engorda, porque todo gordinho toma adoçante.